que eu queria lhe perguntar, secretário, é por que isto ainda acontece? Segundo lugar, existe trabalho escravo na Bahia? Lamentavelmente, Josias, existe trabalho escravo nas várias unidades da federação e há também essa prática disseminada na Bahia. A gente tem registro, sim, de apreensões. A gente tem trabalho escravo doméstico, Josias. A gente tem trabalho escravo em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. A gente usualmente encontra nos vários estados brasileiros pessoas vítimas de trabalho escravo, inclusive no ambiente doméstico, né? Ou seja, dentro da casa da classe média brasileira, dentro da casa de pessoas de alta formação, ou seja, essa prática, como a Miri falou, lamentavelmente, ela está muito mais próxima e mais disseminada do que o que a gente imagina. E eu estou falando do ambiente doméstico porque muitas vezes ela está naquele lugar que o Estado não entra, senão com medida judicial, que é a casa de alguém, né? Mas ela está também numa colheita de uva, ou seja, é uma prática cuja disseminação é tão profunda e tão legitimada que o próprio trabalhador tem dúvida. Olha, eu sou doutor em Direito, sou professor de Direito e eu me vejo várias vezes dando aula e encontrando casos concretos, analisando, fazendo pesquisa na Justiça do Trabalho e vendo os juízes do trabalho tendo dúvida se aquela condição é uma condição análoga de escravo ou é só um mero problema no contrato de trabalho das pessoas, que merece uma multa e não uma punição mais grave. Então, eu quero dizer que esse é um problema estrutural. Ao dizer isso, eu não quero, de modo algum, porque às vezes a gente tem dito na sociedade assim, o problema é estrutural, o racismo estrutural, como se isso nos desresponsabilizasse no imediato. Não é isso que eu estou dizendo, não. É fundamental que a gente fortaleça a fiscalização, e aí eu acho que o Ministério Público tem um trabalho importante, precisa sempre fortalecer esse trabalho, e a gente tem que apoiar o Ministério Público nisso. Mas essa é uma prática que, lamentavelmente, é muito mais disseminada do que o que a gente imagina. Por isso, eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos dramáticos que 200 pessoas estão sendo resgatadas para dizer, gente, a gente precisa denunciar, é preciso denunciar no Disque 100, porque essas práticas elas são lamentavelmente normalizadas, né? Nós temos um caso que assusta pela caricatura, né? Esse caso ele é quase que um checklist de tudo que se acumulou sobre as práticas de trabalho escravo ao longo dos anos. Tudo ele tem. Ele tem tortura, ele tem não pagamento de salário, ele tem escravidão por dívida, ele tem tudo que geralmente se tem no trabalho escravo contemporâneo, nos casos que a gente conhece. Mas existem vários outros casos em que você não necessariamente tem de ter tortura para ser trabalho escravo. Pode ter condição degradante, não ter salário, ter escravidão por dívida. Não necessariamente tem que ter escravidão por dívida. Pode haver uma subremuneração incompatível com a atividade e a manutenção de práticas degradantes. Ou seja, o trabalho é preciso que a gente popularize a informação sobre o trabalho escravo, que a gente fortaleça as redes de fiscalização, como você está falando. Nós temos aqui na Bahia uma comissão permanente pela erradicação do trabalho escravo, que reúne esses atores do sistema de justiça e os nossos do Poder Executivo, que se reúne periodicamente, se reuniu anteontem aqui na Bahia, já estava marcado, não foi reunido por conta desse episódio, se reúne todo mês, e todo mês a gente tem resgates, casos que a gente vai registrando e vai enfrentando. Mas eu não tenho dúvida de que essa tragédia que a gente está visualizando, ela deve nos mobilizar para que a gente faça uma grande concertação nacional, uma grande frente nacional contra o trabalho escravo, em defesa do trabalho decente, em defesa da formalização das relações de trabalho.